Olá, amigos e amigas, irmãos, queridos, sejam bem-vindos. Aqui estamos no canal Fé, Esperança e Caridade e estamos lendo a vida de São José, este áudio parte 2. Venha comigo e vamos descobrir a maravilhosa vida santíssima do nosso Pai São José. José é conduzido ao templo do Senhor em Jerusalém. Passado os dias da lei para a purificação das mulheres, os pais de José foram a Jerusalém para a purificação de Raquel e para a oferta e resgate de seu filho, tudo de acordo com os mandamentos. Nessa ocasião, eles ofereceram donativos ao templo, maiores dos que eram feitos habitualmente, em termos de sua gratidão da desejada maternidade que o Senhor lhes havia concedido. Durante essa viagem, José se mostrava muito alegre e jovial, fato atentamente observado por seus pais, que também se alegravam por ver o menino tão contente e festivo. Eles entenderam perfeitamente que a graça divina se manifestava na alma do seu filho. Entenderam também que se isso acontecia em tão tenra idade, com certeza também se desenvolveria à medida que ele crescesse. E eles rendiam graças ao Altíssimo e desenvolviam também novas motivações para que se avolumasse o seu amor e a sua gratidão a Deus, e para que eles viessem cada vez mais exercitar a prática das virtudes. Uma vez no templo, Raquel se purificou e, nesse ato, recebeu grande iluminação de Deus e, através dela, reconheceu claramente as inúmeras dotações que ele havia concedido ao seu filho. José foi então apresentado ao sacerdote em exercício e ele, ao recebê-lo em seus braços, foi tomado de imensa alegria e iluminado interiormente por Deus, tendo também tomado conhecimento do quanto aquele menino era querido pelo Senhor. José, participando ativamente da cerimônia de sua oferta a Deus, se deu a ele com todo o seu coração. Abriu seus olhos e assim permaneceu por todo o tempo fitando o céu, como que totalmente abstraído e absorvido em Deus. Ele reconhecia e recebia agora a graça santificante que lhe permitia reconhecer as nobres e sublimes dotações que o Senhor lhe fazia naquele ato e que ele era totalmente devotado ao Altíssimo. E tendo conhecido e reconhecido todos esses atos, mostrou sua gratidão e agradeceu afetuosamente ao Todo-Poderoso. O menino foi resgatado com a quantia habitualmente paga nessas ocasiões, e o sacerdote, ao devolvê-lo para Raquel, externou seu desejo no sentido de que ela o criasse com toda alegria e que tomasse particulares cuidados com a criança, pois havia sentido que ela era muito querida por Deus e que se tornaria um grande homem, que iria proporcionar grandes satisfações àqueles que tivessem cuidado da nobre índole que nele se desenvolveria. Porque ele não apenas daria alegria para os que o tratassem com ele, mas também a todos os que nele depositassem sua fé. Havendo Deus o elegido como o defensor e protetor dos moribundos, ele os iria servir e tornar-se uma grande alegria e grande conforto em suas agonias. Recebido de volta o menino, seus pais renderam suas graças a Deus e choraram pela alegria e júbilo que tinham. Eles o levaram de volta à sua terra natal como tesouro e dádiva sublime que ele lhes concedera. José se mostrava tranquilo e absorto e realizava atos de agradecimentos ao seu Deus, muito alegre e satisfeito com aquela graça que recebera, através da qual
progredia em seu amor ao Senhor e crescia muito em suas virtudes. O menino também realizava grandes progressos nesse sentido, e embora ainda não pudesse praticar aqueles predicados que tanto apreciava, em função de sua pouca idade, os praticava em intenções, vindo mais tarde a exercê-los plenamente com suas obras, executadas à perfeição, como se verá mais adiante. A infância de José. Raquel continuava a criar José com grande satisfação e sempre muito atenta em suas observações. Acontecia, porém, que frequentemente o menino se mostrava muito melancólico, arredio e aflito, derramando muitas lágrimas em silêncio. Sua mãe ficava surpresa ao notar nele estes fatos tão estranhos e incomuns. Todavia, muito prudente que era, não fazia qualquer comentário a respeito com outras pessoas, achando que a razão de tudo aquilo estava por ele encontrar-se em estado de graça. De outro lado, essas atitudes lhe causavam certa preocupação, pois seu filho se portava também como se fosse um penitente inocente. E Raquel não errava, pois José, já de posse de sua razão, e tendo sido tocado pela graça da santificação, conhecia seu Deus melhor que qualquer outro e percebia o quanto ele se ofendia e se desgostava com os homens em geral. E aflito e compungido, chorava e oferecia suas lágrimas ao Senhor para que ele tivesse misericórdia com aqueles pecadores, que os iluminasse para que eles tornassem conhecimento de seus graves erros. Além de todos estes conhecimentos, o anjo sempre lhe sugeria que fizesse atos de devoção ao seu Deus, aos quais ele seria grato e com os quais teria inclusive praticado a caridade com os pecadores errados. Dessa forma, José tinha uma grande intenção em agradar ao Senhor e em servir ao seu próximo. E apenas recém-nascido, já cumpria com os 2 preceitos fundamentais da lei mosaica, que eram o de amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a sua força, e o de amar ao seu próximo como a ele mesmo. As expiações que não podia realizar por si próprio, pois não tinha quaisquer culpas, fazia pelos seus semelhantes, pelos quais tinha grande aflição, e chorava por eles. Deus demonstrou a José seu contentamento, concedendo-lhe muitas graças, entre elas a de acelerar a época do nascimento de Maria, mãe do Verbo Divino, para que ele se tornasse seu marido e fiel protetor. Muitas vezes, esse santo menino permanecia totalmente abstraído e concentrado em Deus, até mesmo por dias inteiros, sem aceitar qualquer alimento. Tal a alegria divina que tinha em seu coração. E era mesmo possível perceber essa sua grande satisfação espiritual através de sua aparência exterior, que apresentava uma fisionomia angelical, rosto rosado e sorridente, e olhos faiscantes como estrelas. Sua mãe, que o observava sempre com muita atenção, lhe dava completa liberdade e jamais o importunava nessas horas. E só em olhá-lo ficava intensamente alegre, exprimindo essa alegria em termos de exaltações e agradecimentos a Deus por essas dádivas todas que ele concedia a seu filho. Jacó também observava essas atitudes estranhas do menino e se juntava a Raquel nas lágrimas de alegria. Os pais de José tiveram muitas satisfações durante seu crescimento
e o amaram sobremaneira. Comparando o santo com outro José dos judeus, o patriarca que se tornou vice-rei do Egito e que foi amado por seus pais acima dos seus outros filhos, pode-se ver que o santo foi entre eles o amado e o preferido por Deus, que o amou também acima de todos os outros homens, pois o designou para que se tornasse pai do Verbo divino encarnado e esposo de sua mãe. Enquanto José do Egito era o cumulado de riquezas e elevados postos, o santo foi contemplado com a graça santificante, com a grande graça da santificação. O primeiro foi odiado por seus irmãos, e o segundo, com a morte dos pais, perdeu todas suas riquezas e vagou por toda Jerusalém, e foi forçado a aprender a arte da carpintaria para poder ganhar sua vida. O do Egito era intérprete de sonhos, e o santo tinha o seu anjo que o orientava e lhe dizia o que deveria fazer para agradar a seu Deus e a cumprir a sua vontade. O primeiro se tornou vice-rei da terra, enquanto que o segundo foi vice-deus no mundo. O do Egito foi extremamente fiel ao seu príncipe e manteve intocada sua esposa, enquanto que o de Nazaré foi fiel ao Espírito Santo e deixou imaculada sua divina esposa e se tornou seu protetor. Um deles armazenou alimentos para todo um povo e o outro manteve a salvo o alimento do povo eleito. O do Egito deu grandes satisfações a seus pais e a toda a nação, enquanto que o santo realizou tudo o que podia para o Verbo encarnado, dedicou-lhe todas as suas fadigas e foi a grande alegria de sua mãe e conforto das almas fiéis em suas necessidades e agonia extremas. O primeiro muito amou o seu rei. O segundo foi o mais amado e favorito do seu Deus. Portanto, na terra jamais existiu alguém comparável ao santo, que fosse tão favorecido e tão amado e protegido pelo Altíssimo. Somente sua santíssima e puríssima esposa foi mais sublime, Virgem Mãe, que foi do Verbo divino. Tendo José sido dotado de tantas graças, não apenas deu grandes satisfações para seus pais, mas fez também com que fossem alvo de graças advindas do amor que lhe tinham. E lhes era extremamente agradecido. Se já em tenridade rezava por todos os pecadores, orava muito mais ainda por seus pais, tendo Deus atendido a todas essas suas preces. Quando Raquel conduzia seu filho para algum lugar onde ele pudesse ver o céu, via o menino muito satisfeito olhando para cima, local onde fixava seus olhos e, contente e festivo, deixava ver que ali se encontrava seu grande tesouro. Quando sua mãe o notava aflito, conduziu a um desses lugares e ele então se acalmava. Ela deixava que ele assim permanecesse por algum tempo para não privá-lo dessa alegria, ocasiões e que também se comprazia, completando as grandezas de Deus e suas admiráveis obras. A áurea de luminosidade que envolvia José ocasionou também muitos inimigos para ele, que se revoltavam com o crescimento de suas virtudes, sendo que alguns deles desejaram mesmo matá-lo. As tentativas foram infrutíferas, pois José tinha a proteção do braço onipotente do Senhor e também dos 2 anjos que ele lhes destinara. Seus inimigos,
Vendo que não conseguiam seus objetivos, passaram a promover brigas e discussões entre seus pais. Tentativas essas que falharam, pois também eles, com grandes virtudes e temor a Deus, sabiam perfeitamente das maldades ocasionadas pelo demônio e o espantavam com suas orações. As preces de José eram muito poderosas, pois o anjo que Deus lhe destinara lhe dizia o que fazer para combater seus inimigos, avisando-o também das ações que executavam para introduzir discórdias em sua casa. E José seguia fielmente as instruções que o anjo lhe dava. Muitas vezes José elevava seus braços para cima, como que desejando voar para o local onde se encontrava o seu tesouro. Em outras ocasiões, Raquel o via com suas mãos cruzadas em seu peito, posição essa em que parecia abraçado com seu Deus. Em outras, suas mãos estavam em posição de oração e ele tão absorto que parecia totalmente concentrado em algo. Ela o deixava sossegado e ele permanecia assim dias inteiros, contemplando as perfeições divinas e recebia instruções do anjo para que se manifestasse em preces. Deus também, muito condescendente, se comunicava com José através de seu espírito. José crescia cada vez mais, envolvido por seu amor a Deus e com o reconhecimento de suas obras divinas, tentando sempre atingir sua perfeição e santidade, para que, de alguma forma, poder assemelhar-se a ele, além de corresponder ao seu amor. Esforçava-se também por alguma forma de louvá-lo em seu corpo. E Deus atendeu também a seu último pedido, fazendo com que andasse logo. Ainda a infância de José. José começou a falar a tempo correto, e suas primeiras palavras foram para chamar seu Deus, no que foi devidamente orientado pelo anjo. Quando falou pela primeira vez, disse: Meu Deus! Seus pais entenderam, atônitos, porém rejubilantes, que ele principiava a falar. Muitos se alegraram com suas primeiras palavras, pois eram dirigidas diretamente ao Senhor, como que se pedissem o seu auxílio. A palavra era, com razão, frequentemente usada por José, pois, sendo todo dedicação a Deus, o Senhor também lhe pertencia. Ouvindo seus pais dizerem que ele era de Abraão, de Isaque e de Jacó, acrescentava: e de José. Dizia isso com tanta graça, com tão pouca idade, que seus pais se divertiam e muitas vezes o provocavam. O sentimento que José colocava nestas respostas era tal que levava a crer, e era, na verdade, que Deus significava todo o seu bem, objeto de todos os seus desejos, e que ele não tinha qualquer outro pensamento de amor que não se dirigisse a ele. Por isso, exultava ao ouvir seu nome. Seus pais o pronunciavam sempre com grande respeito para a alegria do seu filho. Os primeiros passos do menino foram também dedicados ao Senhor, com a súplica de que todos os seus futuros passos fossem para a glorificação de Deus e nunca para ofendê-lo, à semelhança do que fora feito com suas primeiras palavras orientadas pelo anjo. Essas súplicas foram atendidas e Deus foi sempre glorificado e nunca desgostado pelo santo, que em suas obras sempre praticava a nobre atitude de olhar para o céu e solicitar a Deus que o ajudasse com suas graças para que tudo ocorresse com seu beneplácito. Isso era válido para a sua alimentação, seu caminhar ou repousar,
seu falar e para todo o restante. Como em razão de pouca idade, não lhe fosse permitido praticar as virtudes que desejava. Limitava-se a oferecer as suas intenções e pequenas obras de preservação da vida, como eram de comer, beber, dormir e divertir-se. Tais ações eram por ele praticadas com a melhor das intenções e no mais completo amor a Deus, privando-se ele daquelas que mais apreciava. Seu anjo o orientava sempre, e ele nada mais podia fazer para agradar ao Deus que tanto amava. Essas dádivas eram feitas com muita frequência, em termos de renovação dos atos praticados em sua apresentação ao templo. Raquel, observando a grande capacidade do seu filho, o instruía sobre variados atos de devoção praticados pelos judeus. Tais práticas o agradavam muito e ele as praticava com perfeição, respeitando muito sua mãe e aqueles que o ouviam profundamente admirados. Ao já caminhar com desembaraço, José se ocultava para poder rezar, com seus braços voltados para cima, em atos de agradecimento àquele Deus que tanto favorecia. E ele permanecia assim, ajoelhado, durante várias horas. Era maravilha ver-se aquele pequeno menino em tal posição, e maravilha ainda maior ver seu espírito deliciado em contemplar a perfeição das obras divinas. Pelas suas exterioridades, rosto rosado e olhos cintilantes, era possível ver como se deliciava com seu Criador e que sua alma estava cheia de graças. Muitas vezes Raquel, permanecendo em local invisível por ele, ouviu exclamando: Ó Deus de bondade infinita, como me tendes favorecido e quanto vos sou seu devedor. Suas palavras eram balbuciantes, embora seu coração estivesse inflamado de ternura por Deus. Sua mãe, ouvindo-o, também o acompanhava nestes atos de amor e de agradecimento, desfazendo-se em lágrimas por ver seu filho tão favorecido pelo Senhor e abençoado com tantas graças. Seus pais lhe contaram a promessa de Deus em enviar o Messias ao mundo, que era esperado com tanta ansiedade pelos patriarcas antigos. O fato foi também mencionado pelo anjo e José foi então tomado de ardente desejo em termos dessa vinda do Messias. Ele rezava e suplicava a Deus nesse sentido, como se fosse designado para acelerar o grande acontecimento. A partir daí, todas suas preces eram dedicadas também a esse fim, e Deus o ouvia com muito agrado e se compadecia de suas súplicas, dando disso claros testemunhos, pois ao rezar, José para tanto, ele enchia seu coração de júbilo. E José, correspondendo, orava cada vez mais para que isso acontecesse. Acontecendo algo em casa que pudesse desagradar a Deus, fatos ocorridos comuns entre serviçais, em razão de sua insuficiência interior, fazia com que José se mostrasse aflito e melancólico, chorando com amargura. Como em razão de sua pouca idade, não lhe fosse permitido repreendê-los, chorando demonstrava sua grande dor. Raquel, que observava todos estes fatos, lhe perguntou a razão de seu pranto, e ele respondeu emocionado: Aprendi de vós o que deve ser feito para agradar a Deus e o que deve ser evitado para não o desagradar. Como não afligir-me e não chorar, se vejo que em nossa casa são dados muitos motivos para seu desgosto? Isso foi dito a Raquel por ter ele sido muitas vezes instruído por ela, para que evitasse ofensas ao Senhor,
e também que ele merecia ser amado, honrado e respeitado, evitando quaisquer culpas. E tais motivos levavam Raquel a ser sempre vigilante em termos de que pessoa alguma da casa pudesse ofender a Deus, e ela repreendia com severidade os que assim agissem. José, com seu comportamento, nada mais fazia do que reafirmar que sua casa deveria ser uma escola de virtudes, onde as leis divinas eram estritamente observadas. Raquel, que era muito prudente e ocultava essas atitudes de seu filho e mantinha para si mesma o conhecimento das graças sobrenaturais que lhes eram concedidas. Jamais se esqueceu das palavras do anjo de que seu filho iria ver e conviver com o Messias, e, portanto, não se mostrava surpresa ao vê-lo objeto de tantos favorecimentos por Deus. Apenas agradecia a ele por tudo isso. Às vezes, ela olhava para José com ternura e chorava alegremente só em pensar que ele teria ventura, jamais concedida a tantos patriarcas e profetas, de ver o Messias prometido. E muitas vezes lhe dizia: "Ó meu filho, bendito sejas." E muito secretamente ela invejava sua sorte. Certa vez, ele lhe perguntou a razão daquelas palavras, a que ela respondeu: "Assim falo, por saber que o nosso Deus muito te ama", desvendando seu segredo. Ao ouvir essas palavras, José elevou as mãos para o céu e exclamou: "Oh, sim, sim, o meu Deus muito me ama." Com fisionomia inflamada, ele exultava de alegria e chorava acrescentando: "E eu o amo? Ah, muito pouco, perto do que deveria, mas desejo amá-lo muito mais. Com os anos crescerão as minhas forças e também o meu amor por ele." E de fato assim foi. José cresceu em idade, em amor pelo seu Deus. Amém. Fim da segunda parte. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Assim você ajuda o nosso trabalho, a nossa missão em levar a vida de São José e fazer Deus ser mais amado e adorado por todo o mundo. Amém. Fique com Deus. Salve Maria. Viva São José. São José, rogai por nós. Amém.